A graça e a paz. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de utilidade pública, de valor inestimável para você, para colocar em prática um princípio que vai ser útil em várias áreas da sua vida. Uma palavra que pode ajudar você, que pode ajudar a sua família a lidar com uma circunstância que é comum a qualquer pessoa que desempenhe qualquer tipo de liderança, que se mova, que faça alguma coisa proativa, que faça alguma coisa boa, quem sabe até uma coisa ruim. Pessoas que estão se movendo, gerando algum tipo de atividade, certamente vão ter que lidar com críticas e com críticos. Talvez essa seja uma das coisas mais chatas que nós passamos na nossa vida. Talvez uma das coisas mais incômodas e desconfortáveis que o ser humano tem que lidar no seu dia a dia é com críticas e com críticos. E como nós podemos nos lidar com isso? Como nós podemos aprender com isso? Será que toda crítica vem para destruir a gente? Será que toda crítica vem para incomodar a gente? Ou nós podemos ser resilientes nesse aspecto e, em cima disso, construir algo positivo para a nossa vida? Eu quero olhar para o Mestre dos Mestres, eu quero olhar para aquele que é o Senhor dos Senhores e o meu referencial maior e pegar algumas oportunidades de crescer aqui e pegar aqui algumas qualidades de Jesus que me ajudam a lidar com as minhas críticas e com os meus críticos, certo? Então eu quero compartilhar com você o Evangelho de João a partir do capítulo 6, verso 41 até o verso 45. Olha, poderia ser vários outros textos do Evangelho, poderia ser um texto de Atos dos Apóstolos, poderia ser um outro texto bíblico do Antigo ou do Novo Testamento, nós iríamos ver situações semelhantes. Mas eu quero usar o meu referencial maior e eu quero usar esse texto aqui que vai me ajudar e vai te ajudar a compreender um pouquinho melhor o que eu quero dizer nesse momento. Diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora, pois, diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Amém? Querido, como lidar com críticas e com os críticos? Em primeiro lugar, eu quero compartilhar uma coisa com você. Críticas são oportunidades. São oportunidades que surgem ciclicamente na nossa vida, quem sabe várias vezes durante o seu dia. E são oportunidades que eu quero trabalhar aqui com você. Primeiro, a crítica é uma oportunidade para você se destemperar. Sim. Para você que está tranquilo, perder a sua tranquilidade. Para você que está em paz, perder a sua paz. Para você que está calmo, perder a sua calma. Normalmente, críticas, elas te destemperam. Elas deixam você mal. Elas deixam você abalado porque no nosso orgulho, na nossa vaidade, nós não gostamos de ser apontados, comparados, criticados. A crítica destempera a gente. A crítica, ela vem muitas vezes para nos fazer desistir. Muitas vezes nós desistimos quando somos criticados. Quando empreendemos um projeto, quando empreendemos uma visão, quando temos uma boa ideia e colocamos e compartilhamos a nossa ideia, ou quem sabe colocamos em prática a nossa ideia e surge aquela pessoa como um rolo compressor te criticando, um crítico, ou apenas a crítica em si, e de repente você recua, e de repente você sente aquela vontade terrível de desistir. E você desiste, e você engaveta os seus planos, e você engaveta os seus projetos,
e você guarda o que você tinha para dizer, e você deixa de fazer aquilo que o seu coração se propôs a fazer. São oportunidades ruins, mas que inevitavelmente vão surgir diante de você. E talvez você tenha sido essa pessoa que tem optado por uma dessas duas, ou se destemperado, ou desistido de algumas coisas que Deus tem colocado no seu coração. Mas existe uma terceira oportunidade. É a oportunidade de você crescer. Crescer na sua crítica. Na crítica que fazem a você. Crescer com a crítica que fazem a você. E nesse aspecto, o crítico, ele é um apoiador para você. Então você precisa orar para que Deus mude os seus olhos e os seus ouvidos. Você precisa fazer com que os seus ouvidos sejam treinados a ouvir diferente e que os seus olhos sejam adestrados a ver diferente. Sabe? Normalmente os nossos amigos ou os nossos colegas, os nossos companheiros, eles são muito reticentes em nos fazer ou apontar as críticas. Eles vão sempre ressaltar o nosso lado positivo, o aspecto bom que nós temos. Isso é bom, isso faz bem ao coração. É bom ter alguém para te elogiar, é bom ter alguém para dar esse combustível para você de ânimo. Mas ninguém se torna excelente ouvindo apenas elogios. Talvez elogios estraguem mais do que as críticas. Talvez os elogios possam botar o seu pé fora do chão. Muitas vezes nós sofremos com isso. Mas às vezes aquela pessoa que é chata, aquela pessoa crítica, ela aponta em você uma coisa que os seus amigos talvez não apontem. O crítico que não gosta de você, ele te faz o favor de te mostrar o que você tem de ruim e pode melhorar. Pensa isso. O crítico, ele te faz compreender e enxergar o que talvez você não esteja enxergando por causa da sua vaidade ou por causa do seu orgulho. O crítico te faz o favor de te mostrar o seu ponto fraco. Talvez a intenção dele seja te magoar, talvez a intenção dele seja te fazer destemperar, talvez a intenção dele seja fazer você desistir, mas ele está te dando uma oportunidade de uma avaliação, porque o crítico sempre vai achar o seu ponto fraco e não pense que você não tenha um ponto fraco, você tem. Talvez os seus amigos não te digam, talvez a tua mãe não te diga isso, talvez a tua esposa não te diga isso, mas os teus perseguidores, os teus críticos vão te fazer o favor de dizer, você é ruim nisso. Ok, obrigado, vou melhorar. Não vou dizer que você não vai sentir o destempero, controle o seu destempero. Não vou dizer que você não vai sentir a vontade de desistir, controle a sua vontade de desistir, mas cresça com o favor que um crítico te fez. Amém? Cresça com o favor que um crítico te fez. Seja mais esperto do que ele. Seja mais inteligente do que ele. Jesus, ele lida com essa situação. Ele tem pessoas murmurando, reclamando, e diz o texto que murmuravam os judeus, os fariseus, por conta dele. Os críticos e as críticas possuem 3 alvos básicos em você. Primeiro, é a sua personalidade. É a sua pessoalidade, quem você é. Você pode ser competente, você pode ser trabalhador, você pode ser produtivo, mas se não gostarem de você, meu amigo, de quem você é, vão te criticar. E a primeira crítica que fazem a Jesus aqui é sobre a personalidade dele. Quando ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. As pessoas não gostam do que você é. A primeira coisa que as pessoas não vão gostar em você é do que você é, a sua personalidade. E Jesus disse, eu sou o pão do céu. Vão criticar você. Vão falar do teu temperamento. Vão tentar te destemperar. Vão falar da tua personalidade. Quando José do Egito disse que tinha um sonho de que ele era maior do que seus irmãos e que seus irmãos e os seus próprios pais se curvavam diante dele, a sua crítica cresceu, os seus críticos apareceram e ele se tornou uma pessoa extremamente criticada dentro da família de Jacó. Talvez o mais criticado. Vão criticar a sua personalidade. E quando apontarem críticas,
a você. Ouça, né? Aprenda. Segura outro ponto que você tem que entender que é um alvo, né, da sua crítica, das críticas que as pessoas fazem a você. O outro alvo é o seu ministério, aquilo que você faz, aquilo que você tem para fazer. Né? Diz o texto aqui, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? O seu ministério, a sua natureza. Eles conheciam, eles vão tentar diminuir o que você faz, quem você é. Primeiro eles não gostam de você, depois eles não aceitam a sua natureza, o seu ministério que você veio fazer. Ué, nós conhecemos esse rapaz, quem é essa pessoa? Quem é você? Nós sabemos de onde você vem. Vão criticar a natureza do seu ministério, a sua própria natureza. Ele era o filho de José, não é ninguém. Vão criticar o seu berço, vão criticar de onde você veio. Vão dizer que você não é ninguém. E por fim, vão criticar a sua autoridade. Como, pois, diz ele, desceu do céu? Como assim? Ou seja, quando você for falar alguma coisa, for fazer alguma coisa, a maioria das críticas que recebemos dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho é: quem é você para fazer isso? O não reconhecimento da sua autoridade, a crítica que tenta desestruturar a sua autoridade. Essa é a principal. Os críticos se alvoroçam, as críticas te cercam, tentando minar a sua autoridade. Querido, não desista, não se destempere. Veja onde a sua autoridade tem falhado. E agora, pastor Ronaldo Lidório, grande missionário, ele dá 3 dicas que eu quero compartilhar e fechar com vocês essa mensagem aqui, rápida. Primeira dica que o Ronaldo Lidório faz sobre lidando com críticas e com críticos: não jogue fora as suas críticas. Segure elas, leve para casa, leve para reflexão. Pense sobre o que tem dito a respeito de você. Considere, avalie, aprenda com essa oportunidade que os seus críticos te dão, né? Não jogue fora as suas críticas. Pegar uma crítica que acabou de ser feita e jogar fora, não refletir sobre ela, é orgulho, é vaidade, é imprudência. Ouça as suas críticas. Segunda dica, segundo conselho básico: não durma com as suas críticas. Receber críticas e guardá-las para sempre, né? É um mal, se transforma num câncer. Você dorme e acorda com a crítica. Você respira a crítica. Ela deixa de ser uma informação, uma referência, e ela passa a ser o seu oxigênio. Você se amargura, você desiste, você se entristece, você não consegue mais viver e nem ser você, porque você vive com essa crítica. Não vá dormir com a sua crítica, querido. Leve ela para casa, avalie essa crítica. Aí sim, depois você joga fora. Não vá dormir com ela. E por fim, o último detalhe importante: não se torne um crítico. Os maiores críticos que eu conheço, as pessoas mais críticas que eu conheço, são pessoas que em algum momento foram criticadas. E é sempre assim. Às vezes nós somos tão criticados e acabamos assimilando esse estilo de vida. Não se torne um crítico. Evidentemente você vai fazer as suas críticas, mas as faça de maneira construtiva, as faça de maneira abençoadora. Seja um facilitador, seja um abençoador. Use as suas críticas para o bem. Não se torne uma pessoa amarga, crítica. Por fim, Jesus diz assim: Deus me enviou para ensinar a todos. Aprenda a amar os seus críticos, amar os seus críticos, cuidar bem dos seus críticos, mostrar para os seus críticos que ele está errado. É a melhor maneira. A melhor maneira de você destruir um inimigo é torná-lo seu amigo. Aprenda a lidar com as suas críticas, aprenda a lidar com os seus críticos e viva uma vida bem melhor. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um tempo abençoado na sua vida, na sua caminhada. Reflita sobre isso.
A graça e a paz.